Olá, turma, bom dia! Vamos estudar? Hoje é quarta-feira, dia 10 de março de 2021. Hoje vamos ter aula de matemática, turminha. E na aula de hoje vamos continuar trabalhando o sistema de numeração decimal. Na atividade proposta do dia, vamos continuar trabalhando unidade e dezena. Vamos lá? Então, o sistema de numeração que normalmente utilizamos é o sistema de numeração decimal, pois os agrupamos de 10 em 10. Assim são feitos esses agrupamentos. Por isso que se chama de sistema de numeração decimal, ok? Os símbolos matemáticos utilizados para representar um número no sistema decimal são chamados de algarismos. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que são utilizados para contar unidades, dezenas e centenas, são chamados de algarismos. Esses algarismos são chamados de indo-arábicos, porque tiveram origem nos trabalhos iniciados pelos hindus e pelos árabes. Por isso, eles são conhecidos também dessa forma, ok? Com os algarismos, formamos numerais. Numeral é o nome dado a qualquer representação de um número. Veja um exemplo de como contar um conjunto de bolinhas aqui, agrupando de 10 em 10. Como o sistema de numeração decimal mostra. Observe. Temos aqui 3 grupos de 10. 1, 2, 3. Então, temos aqui uma dezena, mais uma dezena, mais uma dezena. Então, temos quantas dezenas aqui? 3 dezenas, porque temos 3 grupos de 10. Observe. Então, 3 grupos de 10 é a mesma coisa de 3 vezes 10, não é? Porque o 10 está aqui 3 vezes, 10, 10, 10, que vai formar 30, certo? Então, temos aqui 3 dezenas, ok? E quantas unidades tem aqui, sobrando fora dos conjuntos? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, está sobrando aqui fora dos conjuntos. Então, temos 3 dezenas e 5 unidades, ok? Observe que esses números foram agrupados de 10 em 10. A partir do agrupamento de 10 em 10, surgiu a primeira definição. O grupo de 10 unidades, então, recebe o nome de dezena. Assim, cada grupo de 10 dezenas forma uma centena. Os grupos de 1, 10 e 100 elementos são chamados de ordem. E cada ordem forma um novo grupo denominado classe. Nossa, agora você confundiu tudo. Espera que eu vou explicar. Então, tenha bastante atenção. Vamos estudar. Observe. Esta é a classe das unidades simples, certo? Podemos dizer que aqui é a primeira classe, ok? Vamos chamar assim. Quando eu falar primeira classe, você vai saber que eu estou falando da classe das unidades simples. Então, na primeira classe, temos 3 ordens. E não contamos de frente para trás. A ordem começa daqui, do final para o início, ok? De trás para frente. Então, temos aqui a primeira classe, esse conjunto, ok? E temos uma ordem, 2, 3. Primeira, segunda e terceira ordem, entendeu? E essa classe das unidades simples, que é a primeira classe, temos, na primeira ordem ficam as unidades, na segunda ordem ficam as dezenas e na terceira ordem as centenas, ok? Primeira ordem, as unidades. Segunda ordem, as dezenas. E a terceira ordem, as centenas. Lembrando que os números são representados de trás para frente no quadro de valores, que é esse quadro aqui que eu estou mostrando para vocês. Só para tirar uma dúvida, observe, estamos aqui na primeira classe, que é a classe da unidade simples, que eu acabei de mostrar na imagem anterior, tá vendo?
Então, essa é a primeira classe. Observe que também tem a segunda classe. Tá vendo? Já é esse outro quadro aqui. Mas iremos estudar, nesse primeiro momento, a primeira classe. É só para que vocês possam entender as ordens. Como é de trás para frente, observe a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Então, as 3 primeiras ordens estão na unidade simples, que é a primeira classe. Aí depois, ó, continuando. 1, 2, 3, 4. Quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem. Essas outras 3 ordens, quarta, quinta e sexta, estão agora na segunda classe, que é a classe dos milhares. Mas nós não iremos estudar agora. Eu estou mostrando para você, para que você possa entender como é que vai ficar essa ordem. Temos uma classe, 2 classes. E ordem são os numerais que colocamos dentro desse quadro, ok? Então, vamos sempre contar, por exemplo, qual é o número que está na segunda ordem? É o número 7, tá vendo? Você contando de trás para frente. Qual o número que está na primeira ordem? É o número 9, 9 unidades. Qual é o número que está na terceira ordem? Observe, 1 centena. Lembrando que a primeira classe representa a unidade, dezena e centena, ok? Então, preste bem atenção. Vamos agora decompor os números, ok? Observe, temos aqui 2 casinhas, unidade e dezena. Vamos representar. Temos aqui, então, 2 dezenas e 6 unidades. O 2, se é 2 dezenas, cada dezena tem 10 unidades, então 2 dezenas vai ter 20, mais 6 unidades. Agora, 15. Vamos representar agora fazendo essa decomposição. Temos aqui uma dezena mais 5 unidades. Uma dezena vale 10, ok? Mais 5 unidades. Lembrando que os agrupamentos têm que ser feitos de 10 em 10. Então, forma o número 15. Último exemplo, temos aqui 9 dezenas e 0 unidades. Não tem unidade, ok? No U aqui que representa a unidade é 0. Então, representamos o 9 dezenas, são 90 unidades. Mais 0, que não tem unidade, representa o número 90. Observou? Entendeu? Essa é a decomposição que você irá fazer na sua atividade aí de casa. Então, turminha, beijinhos da Prokátia. Espero que vocês tenham entendido o assunto de hoje. Até amanhã. Amanhã iremos dar continuidade ao sistema de numeração decimal, trabalhando a casa das centenas.